E para não desagradar a China, Hollywood decidiu abandonar o Dalai Lama. Alerta texto da Gazeta do Povo. Aos 85 anos, ele vive na Índia, mas há anos não é mais visto com atores e atrizes que participam das maiores produções cinematográficas de Hollywood. Alguns permanecem fiéis à causa, incluindo Richard Gere e também Sharon Stone, que também não participa de grandes produções há anos, mas são casos isolados. Entre os filmes de grande orçamento, o que se vê com frequência são ajustes de linguagem, como realizado por Guerra Mundial Z ou elogios escancarados à China. Originalmente, o roteiro do filme Guerra Mundial Z, de 2013, previa que o vírus que transformava as pessoas em zumbis tinha origem na China. A informação foi excluída para evitar atritos com o governo de Pequim. Não adiantou o esforço, Guerra Mundial Z foi barrado, assim como costuma acontecer com filmes estrelados por Brad Pitt, desde que ele atuou em 7 anos no Tibete. Há outros casos em gravidade, por exemplo, a personagem Sandra Bullock é salva por uma estação espacial chinesa. A personagem que atua como mentora do Doutor Estranho, protagonista do filme homônimo de 2016, é britânica e não tibetana. Como nos histórias e quadrinhos, HQs, a bandeira de Taiwan foi retirada da jaqueta do personagem de Tom Cruise em Top Gun Maverick, a ser lançado em 2021. Irritar os chineses virou mau negócio para Hollywood, tanto pelos investimentos vindos da ditadura nas produções, quanto pela possibilidade de atingir um público de mais de 1 bilhão de habitantes. Eu quero ouvir o seu comentário, Guilherme Fiuza. O Dalai Lama, então, saiu de moda, né? A gente tem essa triste constatação. Aquela adesão militante e aparentemente saudável, em apoio, que nós vimos de estrelas internacionais, em apoio ao líder espiritual do Tibete contra a opressão chinesa, ela sumiu. Ela era sinônimo da resistência democrática, né? Era sinônimo da luta pela liberdade e sumiu em favor da luta para não chatear a China, que é o grande investidor. Então, a pergunta, sempre quando a gente está vendo aí esses atos histriônicos, essas figuras, essas celebridades, subcelebridades, sempre se apresentando ali como guardiões da ética, da empatia, a gente tem que perguntar agora se a luta era pela liberdade ou pelo dinheiro, né? Aparentemente, o argumento do dinheiro, por enquanto, está mais forte. Tá aí, Augusto Nunes. Dalai Lama, então, foi abandonado aí por Hollywood, Augusto. Claro. Olha aqui, esse pessoal é capaz de atos lamentáveis, né? E vergonhosos há muito tempo. Então, quando eu era universitário, já faz tempo, esse pessoal gostava de citar o livrinho vermelho, lá o livro dos pensamentos do presidente Mao Tse-tung, que era chamado de Guia Genial dos Povos. Quase acabou com a China. Conseguiu. É ele o líder da revolução que assumiu o poder em 1949. Tem 70 anos a ditadura chinesa. Eles continuam agora. Eles agora veneram esse Xi Jinping, aí só vai mudando a sopa de letras e é tudo a mesma porcaria. Ali, o que acontecia? O Mao Tse-tung, ele mergulhava no rio, fingia que nadava e tal, e os jornais noticiavam isso e a turma celebrava. Além de guia genial dos povos, ele era até um tremendo nadador, né? Que venceria qualquer dos campeões olímpicos modernos e tal, quando ele não nadava nem de uma margem de uma margem a outra de um rio de 5 metros, né? Nunca fez isso. Bom, eles gostam dessa história, eles gostam de respeitar as atividades culturais, as tradições culturais e milenares da China, pois eu organizaria, não com a minha presença, né, à distância, eu organizaria para homenageá-los, é o que a China deveria fazer, um grande banquete cujo prato principal é sopa de morcego. E você, José Maria Trindade? O medo é um péssimo conselheiro, né? A gente vê claramente aí a indústria do entretenimento se curvando à China como
outras indústrias e outros setores. Nós já falamos bastante disso aqui. Quando um país ou alguém assume poderes muito altos, né, ele acaba gerando mais poder. O poder se adquire ou usando o poder ou fazendo ter poder. E esse poder que a China exerce sobre vários setores, não é só a indústria do entretenimento, mas, por exemplo, 95% dos equipamentos hospitalares são fornecidos pela China. E veja que ponto chegou numa pandemia, a gente escancarou isso. Mas não é só isso. A China, hoje, ela detém equipamentos que acabam levando aí para a montagem de veículos, ou seja, se a China não mandar os equipamentos, os veículos não podem ser montados, fica faltando peça, assim como eletrodomésticos e tal. Esse poder muito grande sufoca e provoca medo. Neste caso aí, é um dos piores tipos de censura, que é a autocensura, quer dizer, medo de ficar mal com o mercado, com a China, com o financiador. E aí a situação fica complexa demais, porque para reagir, quem reage de forma isolada, essa pessoa vai sofrer consequências, sim. É, por exemplo, o que tentaram fazer aqui no Brasil, dificultar, valorizar a história dos insumos para a vacina. Finalmente, o presidente anunciou que será liberado, mas valorizou-se muito. O mundo não pode cair nessa armadilha e deixar a China ou qualquer outro país que assuma tamanha importância em todos os setores, né? Da indústria ao entretenimento e a vários outros setores. Eu acho concentração de poderes assim muito danoso para a sociedade.